Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o assunto de hoje é a importância da rotação de culturas e as plantas de cobertura no sistema de produção. E para falar sobre isso, nós trouxemos um convidado muito especial. Mas antes de chamar ele, eu quero cumprimentar minha amiga Luana Belucci. Tudo bem, Luana? Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com você aí? Tudo jóia. Você viu nosso convidado especial hoje? Esse podcast vai render, hein? Esse podcast vai ser sucesso, tenho certeza. Eu ia deixar para falar mais tarde, mas eu vou falar agora. O nome dele é José Eduardo Macedo Soares, mas ele é conhecido aqui no Mato Grosso, no Brasil, e olha só, hein, arrisco a falar que em muitos lugares do mundo, como Zecão. Bom dia, Zecão, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Bom dia, professor Coimbra. Bom dia, Luana. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Olha, é um prazer muito grande recebê-lo aqui para que a gente possa bater esse papo e que você possa contar um pouco da sua história para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, que ela é bem interessante. E antes de começar, eu gostaria de pedir para você se apresentar. Quem que é o Zecão? O Zecão é José Eduardo, né? Filho do Zecão, de faculdade. E eu gosto de brincar que é separado. Zecão. Mas eu me formei em agronomia, sou paulistano, e me formei em agronomia lá em São Paulo, em Piracicaba, e vim para o Mato Grosso no início da década de 80. Na verdade, naquela época, existia plena a opção de emprego, sabe? Praticamente todo mundo que se formava lá na Exalc, em Piracicaba, saía empregado e a grande maioria ficava no estado de São Paulo. Ia trabalhar na área de cana, das usinas, nas empresas de projetos, tinha muitas dos bancos, do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, enfim, não existia naquela época tantas faculdades de agronomia, não se formavam tantos alunos profissionais por ano, e a maioria ficava em São Paulo. E eu, paulistano, e um dia chegou um professor meu que era agenciador de empregos ali, que gostava de colocar as pessoas, conhecia todos os alunos, tá? E eles frequentavam a faculdade e falou: Zecão, o que você quer fazer? Eu falei: professor, eu vou para a Austrália, que o meu sonho é ir para lá, eu queria fazer uma pós-graduação na área de forragicultura. Mas, antes disso, eu queria conhecer o interiorzão do Brasil, eu queria arrumar alguma coisa em Rondônia, ninguém falava em Mato Grosso, isso foi em 1980. Ainda estava começando a agricultura no Mato Grosso, mas a Rondônia já chamava atenção na mídia, nos jornais, com relação aos migrantes que estavam indo para plantar cacau, café. Na década de 70 tinha aquela coisa da Transamazônica, dos migrantes que foram para lá, lembra disso? Sim. E quando eu ficava com isso na cabeça, falava, antes de eu me aventurar para fora, uma coisa assim, eu queria conhecer esse interiorzão do Brasil, porque é capaz de eu ir e não voltar. É verdade. E daí o professor ficou com aquilo lá, era o Vavá, né? Até ele foi diretor da faculdade depois, da Exalc. Um dia ele me chamou na sala dele e falou: Zecão, Rondônia eu não achei nada, ninguém. Mas tem uma grande empresa de consultoria, de projetos, com uma vaga no Mato Grosso, mas tá difícil para preencher, porque ninguém quer ir para lá. O pessoal prefere essa empresa de escritórios em todos os estados agrícolas, produtores do Rio do Sul, São Paulo, Minas, enfim. Mas no Mato Grosso e Cuiabá, eu falei, olha, na minha cabeça, de Cuiabá para Rondônia é um pulinho, né? Falei, eu vou. Então eu vim para o Mato Grosso em 1981 para ficar um ano, alguma coisa assim. Eu tive a felicidade, professor, de conhecer o início da agricultura, do agronegócio, da instalação no Mato Grosso. Estou com todas as dificuldades e tal, e com toda a pujança, com toda
dinamismo, né? Aqueles sulistas chegando, o pessoal dos gaúchos vindo para cá, com todo aquele empreendedorismo, e eu fui gostando muito, principalmente das pessoas, e fui ficando. Nós dávamos assistência para mais de 100 propriedades espalhadas pelo Mato Grosso inteiro, e eu praticamente morava no meu Fusca, né? Porque não tinha, todas as estradas, praticamente todas eram de terra. O único asfalto era de Campo Grande para Cuiabá, Chapada. Nossa. E até Jangada já tinha um pedacinho disso. O resto era tudo estrada de terra. E a região que eu dava mais assistência, Luana, foi Sorriso. Então, quando eu ia para Sorriso, levava em torno de 11 horas de viagem de Fusca, imagina. Nossa, de Cuiabá para cá. De Cuiabá a Sorriso. Naquela época, você saía às 6 horas da manhã, sem parar, não tinha nem onde comer, levava alguma coisa, bolacha, essas coisas, muita água, e você chegava no final da tarde em Sorriso. Era assim, era essa a rotina. E pior do que a época da chuva, que tinha barro, atoleiro, é a época da seca com aquela poeira, né? Poeira. O medo de bater de frente em outro carro, não pegava nada. Medo absurdo, não tinha muito movimento como hoje, mas já tinha alguma coisa, né, de caminhões. E quando você pegava um caminhão na frente, você ficava muito tempo atrás, porque você não enxergava nada, né? Não tinha como ultrapassar. Aí você acabava virando mecânico, né? Porque imagina. Tinha que aprender a fazer tudo no carro. Você tinha que trocar 2 por viagem, né? Então, quando eu chegava em Sorriso, eu ficava uns 30, 40 dias lá para aproveitar e fazer todo o serviço, todas as propriedades. Então, eu fiz muita amizade em Sorriso naquela época. Essa empresa que eu trabalhava chamava Nacional Planejamentos e Estudos. E era uma empresa vinculada ao Banco Nacional, o mesmo grupo, um banco que não existe mais, mas era um banco muito grande, que era a única agência que tinha em Sorriso na época. Então nós praticamente financiávamos todos os produtores em Sorriso. Então eu conhecia todo mundo lá, peguei no comecinho mesmo. Poucas casas, era uma vila, viu, Luana? Não tem nada a ver com o que você conheceu. O que é hoje. Mas era muito porque todo mundo se conhecia, né? Só tinha um hotelzinho, Hotel São Miguel. Será que existe até hoje, ali na Brescancim, na avenida? Tem, ainda tem esse hotel. Só tinha esse hotelzinho. E muitas vezes a gente tinha que dormir no Fusca, na frente do hotel, porque quase nunca tinha vaga, né? Não tinha telefone para reservar e nem energia. O divertimento era ficar no Hotel São Miguel e tomar cerveja à noite no Chapéu de Palha 12 Furos. Uma vez demos uma briga lá e descarregaram. Eu fui uns revólveres, eu fui 12 furos. Por 12 furos. Esse chapéu de palha eu já ouvi algumas histórias desse chapéu de palha aqui mesmo. Quem sabe teu pai, quando chegou, ainda tinha por 12 furos. Pergunta pra ele. Vou perguntar. Mas enfim, era uma aventura e eu gostava dessa aventura. E eu vi logo que o Mato Grosso ia virar uma potência. Esqueci a Austrália, esqueci outros lugares e fui ficando no Mato Grosso. Você, Luana, quando fora na prefeitura, eu recebi esses dias uma foto daquela época, em 1982, as estradas eram muito ruins. E saindo para 242, mas perto de Sorriso, era uma toleira enorme. Tem uma foto do Fusca, parece estar lá até hoje, no painel dos pioneiros de Sorriso, da região. E eu no Fusca. Era o seu Fusca? Era o meu Fusca, eu no Fusca. E o gerente do banco de cuecas, porque no meio do barco era o Paulo César, amigo meu, tá até hoje aí, virou diretor do hospital, e aparece ele de cueca para tentar desatolar o Fusca. Muito engraçado essa foto. Enfim, era uma aventura que eu fiz na minha vida para ficar um ano e tô aqui até hoje. Até hoje, quase 40 anos, né? Fazer 39 anos esse ano. E aí, nessa época aí, década de 80, o que mais se plantava aqui no Mato Grosso, nesse eixo da 163 aqui? Coimbra, na década de 80, os migrantes que vieram para o sul, aqui para essa região da 163, primeiro Sorriso, depois surgiu Lucas, Mutum, enfim, Tapurá, eram agricultores, não eram pecuaristas.
e não tinha muita opção para se fazer agricultura. Então, o que se fazia na época era arroz. Então, o Mato Grosso, esses cerrados aí foram abertos para plantio de arroz e sequeiro. Hoje se fala arroz de terras altas. E já entrando no tema do podcast, e foi uma desgraça no sentido da monocultura, porque as pessoas abriam o cerrado, esse cerradão mais pesado de transição aí, Sorriso, e no primeiro ano colhiam um arroz muito bonito, já fazia propaganda para o sul, vem mais gente, aqui produz muito bem e tal. Então, queimava aquele cerrado com aquela cinza e tudo mais, e colhia até um arroz, para a época, uma boa produtividade. Acontece que no segundo ano, gradeando, preparo de solo sempre convencional naquela época, e já era colhia bem ainda, né? Mas já não era aquela produtividade. Utilizava o que tinha no solo e aí se esgotava rápido, falando né? de cinza, rico em potássio, em nutrientes, mas queimando toda a matéria orgânica, foi aquela coisa. Mas, enfim, tinha que abrir o cerradão. No terceiro ano já colhia mal, no quarto ano já quebrava muita gente. Então, a monocultura do arroz foi teve consequências muito severas na economia desses migrantes pioneiros que vieram para a região. E não só aqui, em Canarana, na Água Boa, na região do Vale do Araguaia, a coisa foi mais séria ainda, sabe? E quebrou muita gente, né? E era uma tristeza, porque na época da seca, assim, isso já início de 80, os primeiros imigrantes vieram para Sorriso, se não me engano, foi em 78, 77, por aí. Já no início de 80, muitas ruas se via muito caminhãozinho de mudança voltando para o sul, viu, Coelho? E não tinha, era assim, pessoas hipotecavam as terras com os bancos, com as empresas de insumos, enfim, era uma pena. Alguns começaram a arriscar com pecuária em Sorriso na época, colocaram alguma coisa de braquiária, mas muitos foram embora na época. Então foi o meu primeiro impacto com a monocultura, sabe? Aquilo lá me impressionou muito. Eu falei, não pode. E os principais problemas eram com o solo mesmo, doenças de solo, sabe? A gente dava assistência para os arroz, a gente via aquelas manchas enormes, assim, morrendo o arroz. Eu lembro que eu levei uma amostra para o Instituto Biológico em São Paulo, onde foi diagnosticado a fusariose, né? O Fusário oxísporo. E não tinha outra opção. Quer dizer, a pesquisadora ali no Instituto Biológico falou, vocês vão ter que fazer uma rotação de cultura. Eu falei, mas com o quê? Né? Isso, Luana, foi no início da década de 80. Já tinha alguma coisa de soja surgindo no Mato Grosso, ali no sul do estado, ali região de Tiquira, de Rondonópolis, né? Umas lavouras experimentais. Mato Grosso do Sul já se plantava soja, mas para essa nossa latitude aqui, Sorriso, Canarana, Água Boa, para essa latitude mais do médio para o norte do estado, não existia ainda cultivares adaptados a essa latitude, você entende? Então, não tinha. E muitos produtores... Esse ponto, Zecão, das cultivares, eu gostaria que você ressaltasse. Quando você falou que lá o arroz começou a causar alguns problemas e aí começaram a chegar alguns materiais no Mato Grosso, mas esses materiais não eram adaptados. Você chegou a acompanhar o que acontecia com os materiais que vieram do sul para cá, quando se plantava ele aqui? Sim. Então vamos lá. Então, naquela época, nós tínhamos que achar alguma outra opção econômica para os produtores da região, do Mato Grosso, porque a monocultura do arroz já estava se tornando inviável economicamente. Não sei para quem estava abrindo o primeiro ano, tudo bem, mas para quem já tinha aberto no terceiro, quarto ano, nós tínhamos que não durava. Outra opção dentro da agricultura, porque não eram pecuaristas, né? E Mato Grosso Sul já era uma realidade. Inclusive, eu dei assistência, cheguei a dar assistência a várias fazendas, lavouras boas de soja ali, né, no Mato Grosso do Sul, região de Bandeirantes, ali já era uma realidade a soja. No Mato Grosso, não. Era só em áreas experimentais no sul do estado, ali em Rondonópolis, Itiquira, por ali. E áreas pequenas,
né? E nós não tínhamos, para nossa latitude, que já é bem para o norte de Rondonópolis, nós não tínhamos nada. E eu vi aquela aflição dos produtores querendo parar de plantar arroz, mas não tendo outra opção, sabe? Foi até engraçado, teve um produtor aí de Sorriso, que já faleceu, eu não me lembro o nome dele, se não me engano, o Zomar Bertuol, que me chamou na época e falou: pô, Zecão, eu vou plantar soja aqui. Eu falei: mas Zomar, aqui, que cultivar? Falou: dá um jeito, faz um projeto, vamos entrar no banco com um projeto que você vai dar assistência para mim na soja. Eu falei: cara, então vamos. E não tinha. Eu fui ver que lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, eles tinham lançado uma cultivar que era o FV1 de soja, chamava o FV1. E eu olhando no mapa, falei: bom, a latitude já está melhor do que ir lá no sul, né? Então vamos trazer essa soja para cá, para a gente fazer essa área aí. Ficava em Primaverinha aqui, antes de Sorriso, próximo a Sorriso. E quando nós plantamos lá, Luana, foi uma desgraça. Primeiro que era uma área assim, mal destocada, e a soja deu na altura de um copo. Ela florescia muito cedo, Zecão? Ela antecipou muito. E o que acontece? Quando ele foi entrar com o Proagro no banco, foi recusado o Proagro, o seguro agrícola, porque não existia cultivagem de soja com recomendação para essa região. Então você vê a dificuldade e a aflição dos produtores. Mas logo no ano seguinte chegou a Savana, se não me engano, chamava Savana. No outro ano já começaram a surgir as cultivares de soja no Centro-Oeste, em Goiás. Aí surgiu uma cultivar que foi muito importante para a região, para a abertura da soja no Mato Grosso, que é a cristalina. Essa cultivar que abriu o cerrado aqui, o Mato Grosso, que viabilizou, nós tínhamos boas produtividades e era uma cultivar bem adaptada para essa latitude. Aí começou o crescimento da cultura da soja no Mato Grosso, Luana. E virou monocultura. Porque daí as pessoas começaram a usar o arroz só para a abertura do cerrado. Sim. E a ideia era plantar soja. Então plantava o primeiro ano de arroz, no máximo 2 anos de arroz e soja direto. Daí só plantava soja e monocultura da soja, com agravante. Além de monocultura, o preparo do solo era um preparo convencional naquela época. Gradão mesmo, em cima. Gradão. Você colhia a soja, se plantava a soja em novembro, colhia em março e ficava na seca aquele poeirão, sabe? Assim, né? Nossa, matéria orgânica evaporava. Aquela poeira, pulverizava o solo, destruía a matéria orgânica e a estrutura física do solo, né? E o que acontece? Apesar disso, nos primeiros anos foi uma história de sucesso, produzia bem a soja, os padrões da época, sabe? Eu não me lembro exatamente, mas era em torno de 25 sacos, 30 sacos, era o ideal, né? Mas dava uma boa rentabilidade na época e as pessoas não queriam saber de mais nada, aquela empolgação. E entramos na monocultura da soja. Em poucos anos, Coimbra, começaram a surgir os problemas da monocultura da soja. Primeiro, uma doença que foi devastadora, chamava cancro da haste. Eu achava que ia acabar a soja do cerrado, porque não existia no Brasil nenhuma cultivar resistente ao cancro, né? É um fungo. Entrou forte, devastou mesmo. O pessoal da Embrapa fazendo Tadashi, que era patologista da Embrapa, direto no Mato Grosso, fazendo palestras e tal, explicando a doença, mas nós não tínhamos condições de manejo, de controle, nem tínhamos cultivares resistentes no Brasil. Nos Estados Unidos já tinham cultivares de soja resistentes, mas as nossas, adaptadas à nossa região, à nossa latitude, não eram, nenhuma cultivar era resistente. E foi um susto enorme. Já a primeira consequência da monocultura. E surgiram outras, né? Aí surgiram as primeiras cultivares resistentes, paramos de plantar a cristalina, a doco, que eram as que mais se plantavam, né? Isso foi em que ano, Zecão? Deixa eu tentar lembrar. Mas foi assim...
Eu tenho um gráfico, deixa eu ver se eu... quer ver? Isso foi no início da década de 90, sabe? Na safra 89, 90, por aí, tá? Era Cristalina, Doco, Davis, né? Essas primeiras que chegaram lá o pessoal do Paraná lá trabalhava com Davis elas, não né? não chegou a ser cultivada aqui, mas a Cristalina, a Doco e os materiais da Engopa, que era a empresa goiana de pesquisa de Goiás, que tinham 2 cultivares, a Engopa 313 e a outra não me lembro o número. Mas você veja só, Luana, que diferença que era daquela época para hoje, que nós temos centenas de opções, né? Sim. Naquela época era monocultura de espécie e de cultivares. De cultivares, Praticamente 90%, 80% era cristalina. Mesmo material. O restante, mesmo material. Aí surgiram os materiais resistentes ao cancro da haste e ninguém mais se plantava a cristalina, né? Nem a Doco, nem as Engopas. Mas já a consequência da monocultura. Poucos anos depois, Luana, você vê só a história da monocultura, da soja aqui na tua região, Sorriso, Mato Grosso, surgiu um outro problema seríssimo no solo, que é o nematóide do cisto, que foi um susto enorme que nós tivemos, né? Entrou no Mato Grosso, mais ali na região de Primavera, do leste, uma região que tem uma altitude mais alta, né? Maior altitude, mas depois se espalhou no estado inteiro, em todas as regiões produtoras de soja, nós começamos a ter problema do nematóide de cisto. Também, Coimbra, não existia nenhuma cultivar resistente, todas eram resistentes ao cancro da haste, mas nenhuma resistente às raças de cisto. E nem o manejo do cisto, nem o manejo dos nematóides se sabia como fazer, né? Isso. A única opção que tinha, olha que interessante, a única opção que tinha na época era a rotação de cultura. Então, nas áreas onde essa doença de solo, esse nematóide de cisto entrou mais forte, umas áreas maiores, que causou grande prejuízo aos produtores, ali na região, principalmente ali na região de Primavera, Campo Verde. No ano seguinte, os produtores, não existia nenhuma cultivar resistente, eles se viram obrigados a largar de plantar soja e plantaram milho no verão. Olha aí. No outro ano de soja, colheram uma produtividade maior do que eles estavam colhendo. Então nós vimos assim, o efeito da rotação de cultura de uma maneira obrigatória, né, Luana? Podemos dizer que foi ao acaso que... Ao acaso. Na necessidade, mas não se pensando na rotação, né? Isso. E o que acontece? Isso foram poucos anos, 1 ou 2 safras, assim, já surgiram as primeiras cultivares de resistência ao cisto, que a Pintado, a FMT, a Fundação Mato Grosso começou já a lançar materiais resistentes à raça 1, raça 3, e daí voltou a monocultura da soja. Mas você vê só que nessa obrigação da rotação de cultura, o efeito benéfico que já trouxe, né? Mas obrigatoriamente. Uma coisa assim foi meio sem querer, né? Aí pararam de plantar milho no verão para plantar só soja no verão. E voltamos à monocultura da soja. Mas... Zecão? Passou um trator aqui, ó, um pulverizador só. Tá, tranquilo. Eu tô na lavoura, né, filha? Você tá na fazenda, né? Eu tô na fazenda. O agro não para, né, Zecão? Não para. Mas então, Zecão, você trabalhou 7 anos, então, como consultor, depois de chegar aqui na década entre 80 e 81, e aí passou já na década de 90, já tinha um outro foco, que era o cultivo da soja. Mas já nessa época já se enfrentava, então, os problemas por, além de se plantar somente uma cultura, ter basicamente um material só para plantar, né? E até então você era consultor, agrônomo consultor. Eu quero saber como é que você virou produtor rural, né? Eu também tô curiosa para saber dessa história.
Ô Coimbra, eu vim pro Mato Grosso em 81 para ficar um ano só como agrônomo. Eu vim Fusca, o violão e o diploma literalmente no banco de trás. Então, sem recursos, né? Mas eu vim naquele sentido aventureiro. Eu escolhi Mato Grosso, podia ser Rondônia. Eu queria conhecer esse Brasilzão no interior, mata, índios. Cheguei a dar carona pra índio, você acredita, Luana? Olha só. Meu Fusca tomou no Areião, indo de Primavera pra Barra do Gás, na seca, formava aqueles facões, né, de areia, e o Fusca atolou ali no meio. E sozinho é difícil você desatolar o Fusca na areia. Uhum. De repente começou a surgir índio de tudo quanto é lado. Eu levei um susto. Já ficou com medo, Zé Cão, achando que ia ser. Eu falei, pô, eu queria conhecer índio, mas assim. Não assim. Não desse jeito. Aí eles me ajudaram a desatolar o Fusca, empurraram e tal, não sei o quê, e depois me pediram carona. Eu falei, bom, lógico. Eu achei que ia entrar um ou dois. Entraram uns 8 no Fusca, sabe? E nós fomos até o paredão, eu e os índios, assim. Depois eu fui conhecer a aldeia deles, né, dos Bororos. Foi bem legal, foi uma aventura. Foi muito interessante as aventuras nessa época. Mas o que acontece? Então eu me apaixonei por a região. Eu falei, pô, daqui eu não vou embora, né? Eu vou ficar no Mato Grosso. E meu sonho, eu vi essas regiões crescendo, sabe? Eu vi surgir Lucas do Rio Verde, surgir Nova Mutum, Sorriso, quando eu conheci em 81, poucas casas de madeira, quase todas de madeira, não tinha asfalto, era assim bem, e você via aquele dinamismo, aquele empreendedorismo, esse pessoal do Sul, uma garra. Falei, cara, eu vou ficar aqui, mas o meu sonho era tentar fazer alguma coisa diferente. Eu tava vendo, eu queria ser produtor rural, mas meu sonho era ser produtor rural e tentar fazer alguma coisa diferente do que eu tava vendo naquele sistema de monocultura, você entendeu, Luana? Sim. E como que eu ia ser produtor rural com salário de agrônomo? Naquela época as terras eram muito mais baratas, mas eu não tinha condições de comprar uma área. Então, eu tinha muita amizade com os produtores de Sorriso. Eu sei que um dia eu comentei isso até pro Spenassato. Qual que é o nosso primeiro nome dele? Genuíno Spenassato. O nono? O nono Spenassato, Genuíno, isso. Eu sou amiga das netas dele. Então, e o Genuíno Spenassato, ele era muito amigo meu naquela época. A gente se encontrava muito, dava assistência para todos os produtores, fazia os projetos, tudo, né? Por causa do Banco Nacional, que era a única instituição na época. E eu comentei para ele, falei, poxa, Genuíno, queria plantar, quem sabe, arrendar uma área, fazer uma coisa assim. Ele perguntou, quantos hectares você queria fazer? Eu falei, uns 50. Ele falou, pô, então vai lá na fazenda, escolhe os 50 hectares ali, arrenda, faz o que você quer, realiza teu sonho. E assim eu comecei a virar produtor rural. Continuei a trabalhar na empresa, né? Porque não poderia sair da empresa financeiramente. E comecei a trabalhar até a minha lavourinha, era pequena, lavoura de 50, 60 hectares no outro ano. Depois eu rendei uma outra lavourinha para fazer um arroz, foi assim. Aí em 1986 surgiu uma opção de eu adquirir uma área em Lucas do Rio Verde através do projeto Prodecer, Projeto de Desenvolvimento do Cerrado, que era um projeto que priorizava técnicos agrônomos para desenvolverem uma agricultura que seria tipo um polo, um exemplo de tecnologia para a região, você entendeu? Uhum. E então eles fizeram Prodecer no Mato Grosso, teve dois, um em Itapurá, que chama na região lá o Anaterra, e o outro aqui, o projeto Piúva, que fica aqui em Lucas do Rio Verde, próximo ao poço, a comunidade São Cristóvão, entre Lucas e Nova Mutum. E eu me candidatei, falei, poxa, seria uma opção, né? Me candidatei perante o Ministério da Agricultura, era até financiado, capital, metade do capital do financiamento era do Japão. E
Olha só. E eles financiavam tudo, viu, Coimbra? A terra, as casas, as máquinas, é alta tecnologia. Então, na época não se falava em fosfatagem, nós fizemos fosfatagem, calagem. Então, foi uma opção de eu conseguir dar os meus primeiros passos numa área própria, já numa escala um pouquinho melhor, né? A primeira área ali foram 400 hectares e com financiamento que daí nós fomos pagando aos poucos, né? Hoje está tudo quitado, graças a Deus. E dessa maneira eu comecei o meu projeto com o sonho de fazer tudo aquilo que eu falava muitas vezes para os produtores fazerem e eles não queriam. Então, é óbvio que estou, como todo agrônomo, tão empolgado em introduzir todas as tecnologias que nós aprendemos na faculdade, que lá quase que eu quebrei, né? Depois eu falei, é melhor eu pôr o pé no chão, imitar um pouco o que os caras estão fazendo e aos poucos introduzindo as minhas ideias, né? E na época eu viajava muito e eu via muito problema de erosão. Além dos problemas da monocultura da soja, que já estavam surgindo, né? Primeiro o cancro da haste, depois cisto, depois outros nematóides que surgiram, e galha, pratilencos. O problema principal era do preparo do solo, sabe? Esse preparo do solo convencional, se estruturando toda a estrutura física, sabe? Destruía, solo, né? Destruía, pulverizava o solo, ficava aquela camada de talco mesmo. Incorporava, aí começava, como só se plantava uma cultura e era em novembro, Luana, começava a chover final de setembro, outubro, tudo aquilo que você tinha preparado, incorporado calcário na seca, começava a surgir as invasoras, então você entrava com 2, 3, 4 vezes a niveladora para controlar a invasora, até novembro. Início, começava a surgir chuva, as chuvas pesadas, e começava a ter problemas de erosão seríssimos. Apesar que nós temos uma topografia nesse aspecto muito melhor que lá no sul, por exemplo, né? Terreno menos ondulado, nós víamos problemas de erosão enormes, de estourar curvas de nível. Isso daí doía no coração, doía na alma, né, Coimbra? Sim. Né? Então, eu lia, o pessoal já estava começando. Eu li o que eles estavam fazendo ali no norte do Paraná, região de Ponta Grossa, e estava querendo sobre plantio direto, né? Falei, poxa vida, nós temos que introduzir alguma coisa para a nossa região também. Muitos achavam que era impossível, porque, poxa, nós não temos clima lá, aqui não chove no inverno, né? Nós temos esse problema desse período da seca, bem determinado. Como é que vai manter essa cobertura nessa época seca, né? E depois tem outra. Lá eles tinham várias opções de cultura de inverno, né? Aveia, tremoço, nada disso daqui era viável. Nós tínhamos que começar do zero. Qual a cobertura, gente? Como que a gente introduzia essas loucuras? Aí eu comprei... Logo, eu entrei nessa fazenda no Prodecer em 86. Em 88 eu comprei uma área vizinha e comprei essa propriedade já em outubro, sabe? Eu já ia plantar em novembro, não ia dar para preparar o solo, nada. Aí eu falei, aqui eu vou fazer minha experiência. A minha loucuraiada, né? Sim. Aí... Naquele ano, isso foi com ideia minha, tinha um pesquisador que andava muito na região aqui, infelizmente ele faleceu esse mês, o Segui, um francês, e ele falava muito da importância da matéria orgânica, de utilizar um sistema de plantio direto, que nós tínhamos que pensar em introduzir alguma coisa. Então, naquele ano, com orientação do Segui do que eu estava lendo lá do Sul, nós fizemos simultaneamente as primeiras áreas de plantio direto no Mato Grosso, aqui na fazenda, e na fazenda Progresso, do seu Munifumi Matsubara, ali na Primavera. E fomos aprendendo. Lógico, no começo eu fiz um plantio direto dissecando milhã, carrapicho, o que tinha ali, né? Nessa área que eu tinha comprado. No ano seguinte, conversando com o seu Munifumi, falou, vamos ter que fazer uma cobertura, mas com o quê? Ele tinha milho no paiol lá, falou, distribuímos o milho a lanço para depois passar um rolo faca, dissecar e plantar a soja. Foi um fiasco, né, Luana? Antes tivesse colhido o milho.
Até que, finalmente, nós trouxemos o milheto de Camapuã e começamos a fazer um cultivo mínimo, sabe? Então, nós preparávamos sim o solo na seca, mas em setembro, quando começava as chuvas, distribuía a lanço aquele milheto e passava a niveladora fechada, e com as chuvas iniciais esse milheto se desenvolvia, tomava conta, ficava muito bonita a área, tem desenvolvimento muito rápido. Nós simplesmente dessecávamos o milheto e plantávamos a soja. Aí começou o plantio direto, o cultivo mínimo no Mato Grosso, né? E já foi um grande avanço. Aí, anos depois, começou a safrinha do milho, então nós antecipamos o plantio da soja já para outubro, né? Mas para o início de outubro, para poder viabilizar o milho, em fevereiro. E passamos a fazer plantio direto em cima da palhada de milho. Em seguida, nós introduzimos a braquiária no milho. Então, nós fazíamos safrinha de milho com braquiária. Então, você colhia o milho, aquela braquiária ficava a coisa mais linda durante a seca, e você dessecava a braquiária para fazer o plantio direto da soja. Já foi mais um avanço, né, Luana? Plantava junto com o milho a braquiária? Punha a braquiária no adubo ou a lanço depois? Não. Plantava simultaneamente. Tem muita gente que planta a lanço também, pode ser. Eu sempre plantei simultaneamente com a terceira caixa na plantadeira, caixa de semente muda, a gente plantava a braquiária. Eu faço assim até hoje. Então, desde o final da década de 90, desde o início, meados da década de 90, que todo o milho na fazenda é consociado com braquiária, depois ou com crotalária, ou com braquiária e crotalária, consórcio triplo, ou com trigo morisco. Daí começamos a fazer, vendo o resultado e dando uma melhorada nesse sistema. Mas enfim, desde lá de trás, todo o milho era consociado com braquiária. Aí, Luana, a gente achou que tinha achado a mina, né? A fórmula, né? Plantio direto, milho com braquiária. Nós achávamos que foi resolvido o problema. Isso foram durante anos, até que surgiram os outros problemas, viu, Coimbra? No final da década de 90, início dos anos 2000, nós começamos a perder muitos talhões, mesmo com braquiária, em cima de palhada de braquiária, de soja, com problemas de nematóide, outro nematóide, aí no caso, pratilencos. E com mesmo galha. Com o sistema integrado, mesmo com esse sistema que a gente achava que já estava bom. Mas, na verdade, nós estávamos com um sistema com 3 culturas só, né? Era soja, milho e braquiária. Não era uma rotação, na verdade. Não era uma coisa assim, Luana, e foi um desespero, porque aí sim nós achamos que ia viabilizar. Se nós estávamos com esse problema, imagina as pessoas que estavam soja e deixando em pousio ou soja e milho solteiro. Imagina. Então, a coisa ficou muito feia nessa época, né? E começamos a trazer nematologista para explicar como é que nós vamos resolver, sair desse problema. Nós tínhamos materiais com resistência a cisto, mas não a galha na época ainda, e nem muito menos a pratilencos, que nós não temos até hoje, né, Luana? Então, como que a gente ia resolver esse problema desses nematóides do solo? Isso era um maior fator de perda de produtividade na época, e acho que ainda é no Cerrado brasileiro. Né? E vários nematologistas, professores de Jabuticabal, da Exalc, a gente trazia muita gente para dar palestra. E agora, como é que vamos resolver? Como vamos resolver esse problema? E as produtividades caindo. Produtividades despencando. Os talhões que você não tinha problema de nematóide, você colhia muito bem. Mas nos talhões que você tinha problema, você não colhia nada naquelas reboleiras. Então, roubava muito a produtividade da propriedade como um todo, né? Isso dava um prejuízo enorme. Isso dá até hoje, né? Então, as palestras dos nematologistas eram muito interessantes, mostrava todo o ciclo da larva, do nematóide, sabe? Tudo aquilo, mostrava tecnicamente espetacular as palestras, né?
Mas a aplicação... O único problema é que eles não tinham, eram professores espetaculares, doutores, né? Mas especialistas no laboratório, né? E nós não tínhamos ainda uma solução em escala para resolver o problema numa área, na agricultura. Tá, tudo bem, o ciclo é esse, não funciona assim e tal, e daí, né? Como é que nós vamos sair? Então surgiram... as pessoas saíam muito deprimidas dessas palestras, sabe? Eu via assim que as pessoas falavam, pô, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? Ia pro evento, o produtor ia pro evento esperando receber uma ideia de solução, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo, e muitas vezes na técnica a gente acaba mostrando, expressando mais o problema, né? A prática acaba ficando realmente, às vezes, a desejar. Isso para o produtor é uma frustração, né? Isso é uma frustração, porque o produtor ele é muito prático. Se alguém vier com uma solução milagrosa, né, Luana? Não é isso? Olha, se você usar esse nematicida, pode custar caro, mas vai ele vai usar. Problema. E não é tão simples assim para resolver, tá? Então, nessa época, isso foi final de 90, me lembro exatamente, início dos anos 2000, acho que mais final de 90, tá? Fala aí agora, vamos. Então, alguns pesquisadores dando solução de voltar a gradear, Coimbra. Porque quando você... passar a grade. Sim, voltar a fazer uma coisa que não se fazia há 10 anos. Mesmo com uma coisa simplificada, que era soja e milho solteiro, mas já era um avanço, né? Pelo menos nós não estamos pulverizando o solo, destruindo. Exato. Né? Não, mas não tinha opção. Falou, olha, é melhor você voltar a gradear para diminuir a população do nematóide do que você perder a soja. Então foi um retrocesso muito grande, porque muitos fizeram isso, tá? É óbvio que você abaixava a população de nematóides, gradeando na seca, mas abaixava a população de todos os micro-organismos, inclusive dos inimigos naturais dos nematóides, né, Luana? Sim. Então você destruía a vida do solo. Na minha opinião, era um retrocesso. E eu tomei a coragem de fazer tudo aquilo que eu queria e estava protelando e tal. Então eu entrei num sistema, aí sim, de rotação de cultura e de consórcio, de aportes de plantas de cobertura, inicialmente solteiras, mas logo depois em consórcio, nas janelas entre os plantios das culturas comerciais. Isso lá atrás, safra 99, 98, 99, e esse é o sistema que a gente mantém até hoje, tá? Então eu passei a aumentar a diversificação do solo, de plantas, de raízes, você entendeu? A procurar aumentar a diversidade da vida do solo. Passei a fazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que o professor João Carlos Safaro chamava de agricultura com base no carbono, base na matéria orgânica. Uma agricultura com visão já de médio e longo prazo. Muitas vezes, vou deixar de plantar um milho, safrinha, mas eu vou aumentar a diversidade. Ali na frente, meus resultados vão ser muito maiores. Você começar a ver o resultado como do sistema, você entendeu? Você proporcionar o aumento da biomassa no solo, proporcionar o aumento da biodiversidade dos micro-organismos do solo, biodiversidade de plantas, de espécies, de raízes, de exudatos, da vida do solo, né? Eu gosto de falar, nós passamos a imitar a natureza. Você entra no cerrado, qualquer cerrado, se tirar uma amostra de solo e fizer análise de platilencos, por exemplo, você vai ter platilencos lá, mas está em equilíbrio, o solo é vivo. Exato. Você entendeu? Mas como que nós vamos fazer isso numa área comercial, numa área em grande escala? Imitando a natureza dentro do que a gente pode. Nós não podemos tirar o foco comercial, mas nós podemos imitar essa diversidade da natureza. Você entendeu?
Que papo fantástico com o Zecão, do início da agricultura aqui no norte de Mato Grosso, passando pela cultura do arroz, a entrada da soja com as suas primeiras variedades, seus primeiros materiais, os seus problemas e desafios. E no próximo episódio, o Zecão irá falar sobre a aplicação e as vantagens da rotação de culturas e se é economicamente viável ou não. Um forte abraço para vocês e nos encontramos na semana que vem com a segunda parte dessa fantástica história. Tchau, tchau, pessoal! Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.